Graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Um bom dia aos irmãos, que os irmãos possam, nesta manhã, bendizer, adorar ao nosso Deus. Nós temos a oportunidade de estarmos na presença de Deus, louvando, glorificando o nome do nosso Senhor. Hoje nós retomamos a gravação aqui da igreja e a gente, quando está aqui à frente e contempla os bancos todos vazios, nós ficamos com bastante saudade, né? É uma sensação muito diferente de poder observar aqui os bancos, mas ao mesmo tempo também rogando a Deus que em breve estejamos aqui todos unidos, glorificando, exaltando ao nosso Deus, aquele que é o doador da vida e aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo ar que respiramos, agradecer pela família, agradecer pelos irmãos, enfim, sempre há motivos para agradecermos a Deus. E fica bem para o povo de Deus cultivar o agradecimento, cultivar no coração, cultivarmos no nosso ser agradecimento. Vamos curvar nossas cabeças e vamos agradecer a Deus, vamos enaltecê-lo. Ó Santo Deus de glória, Deus de poder, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos conservado, tem nos sustentado, debaixo da tua graça, do teu grande poder. Nós queremos agradecê-lo, Senhor. Agradecer-te pelo dom da vida, agradecer-te pelo ar que nós respiramos, agradecer-te, ó Deus, pela nossa casa, pela nossa família, agradecer-te pela igreja, pelos irmãos e irmãs, pelos lares que a igreja é representada, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado em nossas vidas e porque a tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre, a tua misericórdia, a tua fidelidade, Senhor, elas se renovam a cada manhã, Senhor. Bendito seja o nome da tua glória. Assim nós te agradecemos por mais esta escola bíblica dominical, pois assim oramos nos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, os irmãos que estiver com a sua Bíblia, nós vamos observar o texto que nós temos no livro dos Salmos, o Salmo 147. Salmo 147. Assim nos diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos que, quando clamam, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm.
mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não faz assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Aqui é uma canção de louvor, de agradecimento, em reconhecer a grandeza, o poder de Deus. A nação de Israel, que foi escolhida por ele para louvar e bendizer ao Senhor, para ser canal de bênção diante de outras nações. Aqui nesse contexto, eles glorificam, eles exaltam ao Senhor, eles cantam ao Senhor. Chama-nos a atenção alguns desses versículos que nós acabamos de ler ainda há pouco, né? Para termos a noção dessa grandeza de Deus, veja que diz que conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Há aqueles que vão dizer que aqui é uma figura de linguagem, aqueles que vão dizer que aqui é um sentido figurado. Mas, irmãos, aqui não é nenhuma figura de linguagem, nenhum sentido figurado, e muito menos, juntando tanto esses dois elementos, não é também um elemento da poesia hebraica nesse sentido. Aqui é constatação de poder colocar em palavras aquilo que Deus, de fato, expressa ser. Deus, ele é o Criador do universo. E com toda certeza ele conhece as estrelas, porque foi ele quem as criou. Ele que as formou. Nós não podemos, é impossível para nós sabermos o nome das estrelas. Algumas se deram nomes, mas veja o universo. Então a gente vê aqui a medida da grandeza de Deus, do grande Deus que nós servimos, né? Como diz aqui o versículo seguinte: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Outro versículo que também nos chama atenção aqui, no versículo 11 diz: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, o Senhor é glorificado, o Senhor é enaltecido quando o seu povo de verdade confia nele. Busca-o de todo o coração, de todo entendimento. O seu povo tem prazer na presença dele. Isso é bom para o povo. Isso cai bem, podemos dizer assim, ao nosso Deus. Como diz, agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então veja, meus irmãos, que eu quero fechar aqui com o versículo de número 7, e expressa: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa e ao nosso Deus. Ao nosso Deus. E possamos, como povo de Deus, glorificá-lo, exaltá-lo, enaltecer o seu santo e excelso nome, louvando-o de todo o coração, e que nós possamos, nesses tempos e em qualquer tempo, confiar nele, confiar no Senhor, não simplesmente confiar em sistemas deste mundo, em sistemas, em filosofias, mas confiar em Deus, que dá sabedoria ao ser humano. É ele que dá a inteligência para o ser humano. O ser humano não consegue fazer absolutamente nada sozinho à parte de Deus, embora pensamos que sim. Embora o ser humano pense que ele é um ser autônomo, que ele por si mesmo pode resolver todas as questões e fazer todas as coisas e tem o controle de tudo, mas a gente tem visto que jamais o homem terá o controle de tudo. Jamais o homem terá o controle daquilo que ele não pode conter. E aqui, nesse texto que acabamos de ler, expressa o povo de Israel louvando e cantando ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus. Pois bem, nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Nós somos o povo que Deus começou conosco uma aliança. Então, como povo de Deus, cantemos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo cuidado que Ele tem demonstrado, pelo carinho que Ele tem dado a nós nesses nossos tempos, de vez em quando aquele sentimento um pouco de tristeza, um pouco de ressentimentos por nós mesmos. Mas Deus tem nos fortalecido,
tem nos acalentado e tem nos alicerçado na força do seu poder. Eu convido então os irmãos para nós cantarmos ao Senhor, nosso Deus, com o hino de número 3 dos nossos hinários. Hino de número 3, a igreja em adoração. Hino de número 3 dos nossos hinários. E logo após este hino, nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, rogando a Ele graça, amor, e que a gente sempre esteja disposto a louvá-lo e glorificar o seu santo e excelso nome. Cantemos o hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Santo Deus, nós glorificamos o teu santo e excelso nome. Como nós acabamos de entoar ainda há pouco no hino, que o Senhor realmente ensina-nos, ó Deus. Ó Santo Espírito, venha sempre conduzir a nossa mente, o nosso ser, à presença do Senhor, que o Senhor sempre esteja iluminando a nossa mente para que, ao meditar na Tua Palavra, nós possamos, de fato, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso grandioso Salvador. Senhor, também agradeço a oportunidade, mais uma vez, de aqui estar e de poder compartilhar com os irmãos a Tua Palavra, Senhor. Que em cada momento dessa escola bíblica dominical, o Senhor seja honrado e seja glorificado, Senhor. Agora quero também interceder. Nós intercedemos, ó Deus, por todos aqueles que estão, Senhor, enfrentando a enfermidade. Ó Deus, tenha misericórdia. O Senhor possa trazer a cura, Senhor, trazer, Senhor, o conforto e tirar todo o desconforto
de todas essas pessoas, de todos esses irmãos que nós conhecemos e temos orado e intercedido, ó Deus, durante a semana, quando recebemos as notícias, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Ó Deus, fortalecendo e amparando. E também para aqueles que estão, ó Deus, porventura, com, ó Deus, tristeza no sentido espiritual. Nós rogamos, Senhor, venha dissipar, Senhor, venha trazer por terra todo tipo de pensamento pessimista, todo desânimo, toda a tristeza, ó Deus, que o Senhor possa renovar, restaurar, Senhor, e conduzir, Senhor, a todos na tua presença. Nós assim oramos, fortalecidos e amparados nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós agradecemos por esta escola bíblica dominical. Mais uma vez aqui repetindo, hoje nós retomamos aqui as gravações aqui direto da igreja. Temos feito as gravações desses domingos anteriores, né, do nosso lar, e hoje então retomamos aqui as gravações aqui direto da igreja. Então, glorificado, exaltado seja o nosso Deus, e que continuemos a orar e que as coisas venham a voltar na forma que nós vamos com prudência, com cautela, com toda atenção, porque a gente sabe que não vai ser como era antes, muitas coisas mudaram e nós vamos ter que adaptar com esses novos tempos até que possamos estar definitivamente livres de todo o perigo desse vírus. Mas, enquanto isso, mesmo na retomada dos nossos cultos aqui, mesmo quando as autoridades forem nos orientando, e é isso que nós estamos aguardando, nós vamos ter que fazer com toda a cautela, com toda a calma, com toda a paciência, porque muitas coisas vão ter que ser seguidas, né? Muitas regras vão ser estabelecidas, então vai ser uma coisa bem diferente de tudo que nós estamos acostumando. Eu fico imaginando no momento aqui, mesmo quando retomar a volta aos cultos, né? E eu tenho participado com alguns irmãos que em algumas regiões já retomaram esses cultos, e é meio, eles dizem, né? Alguns pastores amigos dizem, é meio esquisito de ver os irmãos com máscaras ali no banco, cantando ao Senhor, né? Glorificando a Deus. E tem um irmão que é muito brincalhão, né? Ele tem essa dinâmica de ser bem assim, brincalhão. Ele diz que na igreja dele, ele quando estava voltando, né? Alguém sugeriu, pastor, vamos cantar aquela canção lá, aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. É difícil, né? Como é que vai cantar uma canção dessa aí nesses tempos assim, né? Mas nós vamos ter que se adaptar a essas novas realidades e continuemos a orar para que Deus venha nos dar direção, orientação em tudo, né? E que em breve nós venhamos a ver irmãos aqui assentados, glorificando a Deus conosco, mas como eu tenho dito, não é porque os irmãos não estão aqui que deixam de estar na presença de Deus. Aí no seu lar, aí na sua casa, onde você estiver, você está conosco aqui meditando e também glorificando o nome do nosso grandioso Deus. Irmãos, nossa palavra nesta manhã, ela fala a respeito daquilo que é o tema central do cristianismo. Sem esse tema, o cristianismo não é cristianismo. Na realidade, sem esse tema, a vida não é vida. Ou seja, não é nada. E o que nós vamos falar aqui, nesta manhã, é sobre a beleza de Cristo Jesus. A beleza do nosso Senhor, do nosso Salvador, a grandeza desse Cristo. E como nós, povo de Deus, e como nós, cristãos, regenerados pela graça, o vemos. Como nós observamos, como nós confiamos e louvamos, agradecemos a esse nosso Senhor Jesus. Cristianismo sem Jesus não é cristianismo.
podem dizer tudo, mas se não tiver Jesus Cristo no centro do ensino, não é cristianismo. Pode ser tudo demais, mas não é cristianismo, porque cristianismo é Jesus. Então Jesus Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Ele é o tema principal da palavra de Deus. Ele é o tema principal de Gênesis ao Apocalipse. Em todas as páginas da Bíblia, em qualquer lugar que a gente vá, a gente vê e observa e somos ensinados pelo Espírito Santo sobre a beleza, sobre a grandiosidade da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então eu quero trazer novamente aqui com os irmãos, compartilhar com os irmãos sobre um aspecto que nós já aqui em outra ocasião já compartilhamos, mas é importante nós relembrarmos desse aspecto. A visão de Cristo, ou seja, Cristo na visão do regenerado. Como nós observamos a Cristo Jesus. E um dos textos que realmente nos chama a atenção sobre observarmos toda a grandeza, toda a graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, todo o poder, tudo que Ele realmente representa em nós, se encontra no livro de Apocalipse, lá no primeiro capítulo deste livro aqui. E é nossa meditação nesta manhã. Que os irmãos possam, atentos, recordar comigo aqui sobre essa questão. Cristo na visão do regenerado. Como nós, como povo de Deus, eleitos do Senhor pela graça, olhamos. O que nós dizemos a respeito de Cristo? Lembram quando Jesus perguntou aos seus discípulos, no seu ministério, enquanto ele esteve aqui na terra, ele estava com seus discípulos, a sua fama já corria por todas as regiões, as pessoas observavam a Cristo Jesus, e Jesus pergunta para os discípulos, olha, o que as pessoas têm dito ao meu respeito? Aí uns disseram, mestre, tem dito que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, e foram muitas considerações. Aí Jesus Cristo, olhando para os seus discípulos, disse, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí nós, então, lembramos das palavras do apóstolo Pedro, que diz, Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. E eu espero também que nós, também guiados pelo Santo Espírito de Deus, também tenhamos a mesma convicção de que Pedro teve, aliás, como Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne ou homem quem te revelou essas coisas, mas sim o Espírito do Senhor. Então, que nós possamos, guiados pelo Espírito do Senhor, ter essa convicção de que Jesus Cristo, Ele é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, que Jesus Cristo é aquele que realmente traz vida e vida em abundância. Vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 1, dos versos 4 a 8. Acompanhe, então, a leitura que farei aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 4 a 8. Diz assim para nós a palavra de Deus. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém.
Irmãos, o apóstolo João, aquele quem escreve este livro de Apocalipse, ele escreveu por volta do ano 95, na época do imperador Domiciano, esse imperador grego. E nesse período já se havia estabelecido em todo o Império Romano o culto ao imperador, ou seja, a veneração, a adoração para com o imperador. Ele exigia que todo o império, podemos dizer assim, os seus súditos, o adorassem, o exaltassem e o reconhecesse como, de fato, sendo um Deus. Ele mesmo, ele exigia esse título. Ele se considerava um Deus. Então, a gente observa que nesses tempos, os imperadores, rogando com esse título aqui, trazia muitos desconfortos aos cristãos. Imaginem, nesses séculos primeiros aqui, os cristãos que professavam a Cristo Jesus. Então, todas as vezes que o Império Romano, eles invadiam uma nação, eles conquistavam uma nação, o que eles faziam? Eles observavam a religiosidade daquele povo, eles pegavam as entidades daquele povo, as suas imagens, aquilo que os povos consideravam como sendo deuses, e eles traziam para Roma e colocavam em lugares, porque os romanos pensavam assim, olha, nós invadimos as nações, mas vamos respeitar os deuses dessas nações. Na verdade, uma superstição, pensando assim, se nós não quebrarmos esses deuses, então os deuses dessas nações não vão contra nós e vão nos considerar. Então, eles tinham esse pensamento assim. Tá? Então, os templos eram erguidos em referência a tantos deuses das nações que os romanos conquistavam. Então, Roma, ela estava disposta a realmente desafiar as nações, mas não estava disposta a desafiar os deuses dessas nações. Então, o cidadão romano, ele podia adorar qualquer deus que lhe aprovesse, e havia um número suficiente para todos os gostos. Então, havia vários ali, e o cidadão romano poderia fazer e teria toda a liberdade. Desde que, aí que está o detalhe, desde que eles também prestassem culto devido à pessoa de César, ou seja, o título dado ao imperador romano. César é um título, não é um nome propriamente dito do imperador, mas é um título. Todos aqueles que se constituíam imperador, eles tinham um título de César. Então, você podia cultuar, você podia ter a sua religião, você podia adorar, podia acreditar em tudo e prestar culto a tudo que você acreditasse, desde que também você adorasse, você também cultuasse o imperador romano. Mas, nesse tempo, né, havia nesse império uma pequena comunidade de seguidores de Cristo. E para esta pequena comunidade, Roma era extremamente rígida, muito rígida. Vê que ao mesmo tempo que eles davam liberdade de expressão, liberdade de você cultuar, né? Aquela ideia o Estado é laico, eles te dão toda a liberdade para você ter a sua religião, cultuar, mas esse grupo de pessoas, esse pequeno grupo de cristãos, eles eram tremendamente perseguidos pelo Império Romano. E por quê? Porque a confissão de fé da igreja primitiva era tão simples e tão completa que dispensava explicação. A confissão de fé desse pequeno grupo era o seguinte: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ponto. Ou seja, só Jesus Cristo é Senhor e Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo. Vê, irmãos, o verdadeiro cristão a ninguém e a nada mais se curva.
a não ser a Cristo Jesus. E só isso já era o suficiente para a rigidez romana. Lembra que eu disse ainda há pouco? Eles exigiam dos seus súditos, do cidadão, do povo, também cultuar ao imperador e dizer: César é Senhor, César é Deus. E eles, esse pequeno grupo dizia: Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é Deus. E veja então que Roma não se agradou da posição daquelas pessoas e eles realmente usavam de forças, de brutalidade, para poder destruir esse pequeno grupo de pessoas que o Senhor Jesus Cristo havia comprado com seu sangue. Então veja que naqueles tempos, naqueles períodos ali, não era nada fácil você manifestar a sua fé em Cristo Jesus, manter a sua convicção, manter firme a base daquilo que você recebeu do Senhor. Não era nada fácil para esses irmãos em Cristo Jesus. E é nesse contexto que o livro de Apocalipse foi escrito. Então a gente percebe ali muitas lutas e provações, desafios, né, grandiosos, do desafio de ser fiel e morrer pela fidelidade em Cristo, de se tornar vencedor, né? Aliás, essa é uma palavra que aparece na promessa feita a cada uma das igrejas, ao final da carta, de cada uma delas, quando tudo parecia perdido. Então, esse livro ele tem como objetivo de trazer um ânimo, trazer aqui uma palavra de incentivo para que esses cristãos mantenham firmadas as suas convicções, a sua certeza, a sua esperança em Cristo Jesus. Daí, então, temos o propósito do livro: revigorar a fé, acender o zelo e firmar os pés dos peregrinos cristãos das igrejas, começando aqui as igrejas da Ásia. E se tivesse de escolher um título para a mensagem do Apocalipse, seria esta: Deus está no controle. Deus está no comando. Deus é vencedor. Deus venceu. Cristo venceu. Cristo está no controle. Cristo está no comando. Irmãos, o livro todo se fundamenta e se desenrola em torno da visão de Deus no seu trono e Cristo à direita de Deus, compartilhando com o Pai a autoridade, domínio e controle sobre todo o universo. Eis aqui então, irmãos, o pano de fundo, o contexto histórico, o propósito e a mensagem desse livro. Eu gostaria que você guardasse essas considerações para que quando você observar, for ler o livro do Apocalipse, você já tenha então aí formulada todo o contexto, né, histórico, o propósito e a mensagem deste livro. Irmãos, por várias gerações, há mais de 20 séculos, podemos dizer, os homens têm imaginado, escrito, esculpido, estudado e, por vezes, desistido de elaborar uma visão de Cristo Jesus. Se você perguntar para as pessoas, se você pudesse fazer o papel de um pesquisador e perguntasse para as pessoas: o que é Jesus Cristo para você? Você iria ouvir várias definições. Né? Em tempos um pouco mais recentes, eu me lembro quando foi uma febre em se produzir no cinema obras a respeito de Cristo Jesus. E foram lançadas várias versões de filmes que contavam a história de Jesus, de várias maneiras, diversos pontos de vista diferentes. Então, a gente observou num período aí uma gama de festivais, de cinema, de teatro, tudo a respeito para se exibir uma imagem mais contemporânea de Jesus Cristo. E aí a gente observou quantas coisas, né? Quantas interpretações ali, e nenhuma delas contemplava de fato e de verdade aquilo que é Cristo Jesus. Muitos o viam ali como um revolucionário, um Che Guevara da vida,
né? Outros um mestre piedoso, mas totalmente impotente na mão dos seus opressores. Enfim, a gente observou ali muitos conceitos. E a maioria deles até conceitos lamentáveis a respeito sobre Cristo Jesus. Quem é Jesus na realidade? Quem é Jesus? Como ele foi visto por seus contemporâneos? Tá? Veja que no nosso texto, pelo menos aqui, ainda que nós lemos ainda há pouco aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, o apóstolo João, ele descreve Jesus como, olha só, diz aí, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano, o rei dos reis da terra. Então é interessante isso, irmãos, porque para uma igreja ameaçada de perseguição e terror por César, pelo imperador romano, que se julgava o rei e o senhor do mundo, essa definição aqui é interessante para aquelas pessoas que vivenciaram esse momento na história. Então veja que João, o apóstolo do Senhor, ele descreve Jesus como sendo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E é importante ver que essa definição, de fato, realmente foi importante naquela época e continua sendo para as nossas épocas também. Então, os versículos seguintes, eles mostram-nos principalmente que o Cristo do Apocalipse é o mesmo dos evangelhos e dos profetas, dos livros dos profetas do Velho Testamento. É o mesmo Senhor Jesus Cristo. É o Senhor, é o Cristo que se relaciona conosco, meros mortais. É esse Cristo. Então, há 3 aspectos da pessoa de Cristo que se destacam nessa visão. Isto é, Cristo na visão do regenerado. A primeira questão aqui é Cristo transformador. Você vê Jesus Cristo como aquele que é o transformador, aquele que transforma a vida, transforma a mente. Você enxerga Cristo assim? Você crê nesse Cristo, o Cristo transformador? O primeiro aspecto é esse, aquele que fala com João, com o apóstolo João, é o mesmo que transforma a vida dos seus discípulos. Quando Jesus Cristo chamou os 12 apóstolos, a maioria deles eram pescadores, e veja que transformação ocorreu na vida desses homens, em todos os aspectos, em todos os sentidos, pois eles tinham os seus compromissos, pois eles tinham as suas famílias, e olha só que revolução aconteceu na vida desses homens. Há uma canção que Paulo César, do grupo Logos, fez, né? Que a maioria desses irmãos, eles não tiveram vida boa, não, mas eles trocaram por melhor. Né? E eles andaram perto de Jesus, eles viram milagres de amor. Veja quanta transformação na vida dessas pessoas. E o apóstolo João aqui sabe muito bem do que está dizendo, do que está falando. Então, irmãos, conhecê-lo, conhecer Jesus Cristo significa viver, viver. Conhece-se a Cristo e viva. Resistir a Cristo Jesus significa permanecer na morte. Resista a Jesus, não creia nele, então permaneça morto em seus delitos e pecados. Seguir Jesus resulta em vida eterna, que em termos práticos estabelece para nós aqui as seguintes questões. Olha só, um novo valor. Olha que o texto nos diz aqui, aquele que nos ama, como aparece aí no versículo 5. Parece tratar de algo simples esta frase aqui, mas esta passagem, essa simples passagem, esta pequenina frase, ela tem transformado mais vidas do que podemos imaginar. Aquele que nos ama. O fundamento de toda a revelação é o fato incontestável de que Deus nos ama. É a base da evangelização, da vida comunitária, da fé e das boas obras. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Saber que eu sirvo um Deus que me ama, irmãos, isso faz toda a diferença.
Bendito é aqueles que creem e confiam que é amado por Deus. Então veja que esse texto diz, aquele que nos ama. Então é o Cristo transformador. Nós temos agora um novo valor. Nós agora somos considerados, nós temos valor diante de Deus, através de Cristo Jesus, esse Senhor que nos ama. Também nós temos uma nova liberdade. Olha só o que nos diz o texto. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Interessante a gente observar aqui que se existe algo que nunca sai de moda, é a palavra liberdade, não é mesmo? Liberdade. Sempre será a palavra da moda. Libertação feminina, libertação das questões homossexuais, da opressão, liberdade dos pobres, ou seja, liberdade, liberdade. Essa palavra não sai de moda. As palavras do Apocalipse, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ela assusta, ela choca o ouvinte moderno, porque é evidente que, da ótica do Novo Testamento, a liberdade mais fundamental que acontece e proporciona qualquer outra é a liberdade da escravidão do pecado. O grande problema do ser humano é ele mesmo. E a cura é o sangue de Cristo. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. E não o ativismo político, social ou religioso. A sociedade é a somatória dos seus cidadãos. Então não existirá sociedade mais justa enquanto não houver cidadãos mais justos. Não existirão cidadãos mais justos enquanto não houver conversão pessoal e individual a Jesus Cristo. Liberdade pelo seu sangue. Veja, o Cristo transformador, nós temos um novo valor, somos amados por Deus, uma nova liberdade e também uma nova identidade. Olha só que ainda diz o nosso texto aqui. Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Veja, irmãos, este é um ato consumado de Deus em nosso favor, o que foi feito por Jesus. Cristo realizou isso para nós. Somos reino, quer dizer, participamos do seu governo hoje através do ministério da proclamação da palavra. Somos sacerdotes, isto é, participamos do seu sofrimento em favor de um mundo em pedaços, intercedendo, sendo mediadores, pontes de amor de Deus às pessoas. Temos livre acesso ao Senhor, adorando. Então veja, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E finalmente, na visão do Cristo transformador, nós, além de termos um novo valor, uma nova liberdade, uma nova identidade, nós também temos um novo propósito. Olha aqui o versículo 6, o finalzinho. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O propósito de tudo isto é glorificar. É a glória, ou seja, a manifestação resplandecente da beleza de Deus diante de todos. Destaca-se também o domínio. Não desanime, João. Não desanime, apóstolo João. Não desanimem igrejas perseguidas da Ásia, servos do Senhor do século 21. Aprove a Deus dar-lhes o seu reino. Mas Jesus Cristo, ele não é apenas o Cristo que transforma. Ele também é o Cristo motivador. Ele é o Cristo que transforma e é também o Cristo transformador. Olha os versos 7 e 8 do nosso texto. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Existe uma dimensão dupla concernente ao reino de Deus. Ele é chegado, está no meio de nós e há de vir. Na oração do Pai Nosso, nós clamamos assim, né? Venha o teu reino. Como podemos viver com esse conceito de um reino que já veio, mas ainda não totalmente? Como podemos caminhar sem desanimar, sem desfalecer? Onde encontrar alento para perseverar na luta enquanto aguardamos a plenitude do reino de Cristo? Se pudéssemos fazer essas perguntas aos cristãos lá do primeiro século, eles provavelmente diriam: Cristo virá. Esta é a nossa esperança. Cristo virá. Esta é a nossa esperança. Irmãos, esta expectativa tem motivado a igreja através dos séculos. E eu sempre tenho orado a Deus que essa motivação, que essa esperança ainda esteja firme no coração, no meio do povo de Deus em pleno século 21. Cristo virá. Essa é a nossa esperança. E o apóstolo João, ele destaca aqui algumas convicções quanto a esta expectativa. Olha só, diz aqui, em primeiro lugar, que vincula-o à ascensão de Cristo Jesus. Eis que vem com as nuvens, como diz o nosso texto. Da mesma maneira que o Senhor Jesus subiu, pois da sua ressurreição e da sua ascensão, da mesma maneira que o Senhor subiu, ele prometeu que desceria. Vamos ler um texto que se encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1, capítulo 1, dos versos 9 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 9 a 11. Olha só o que nos diz o texto aqui. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então veja, irmãos, isto evidencia que é o mesmo Cristo dos evangelhos, o que se refere no Apocalipse. O nosso grandioso Deus, o Salvador, o Cristo transformador, o Cristo motivador, o Cristo que transforma vidas, o Cristo que dá um novo valor, uma nova identidade, uma nova liberdade, um novo propósito de viver. É esse Cristo. E ele é um Cristo motivador, que dá a certeza da sua promessa. E olha só também, aqui, na volta de Cristo Jesus, o apóstolo João, além de vincular a volta de Cristo com a ascensão do Senhor, estabelece também a amplitude universal desse evento. E diz o texto nosso aqui, bíblico, que todo olho verá. Todo olho verá. A esperança da igreja sempre tem sido a segunda vinda de Cristo. Grandiosa, estrondosa, visível. Também veja que ele considera um fato incontestável. Olha só as expressões. Certamente, amém. Este certamente indica, não é uma hipótese, mas antes uma verdade incontestável, segura, absoluta da parte de Deus. Então não é uma hipótese, é algo que pode, é uma provisão, uma previsão, não. É algo que é certo, vai acontecer. E também estabelece a unidade do Deus Pai com o Deus Filho. O Senhor Deus Todo-Poderoso é também o Deus que há de vir, o Filho, o herdeiro de todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor, irmãos. Então,
que nós possamos de fato e de verdade glorificar, exaltar a Cristo Jesus. Aqui temos nessas palavras aqui o conceito bíblico a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Cristianismo sem Jesus Cristo não é cristianismo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo que veio aqui para trazer salvação, libertação. É o Cristo que transforma. Jesus Cristo, ele transforma. Jesus Cristo, ele dá à pessoa um novo valor. Jesus Cristo, ele dá à pessoa uma nova liberdade. Jesus Cristo dá à pessoa uma nova identidade, um novo propósito. Que bênção, que maravilha e que privilégio é seguir a Cristo Jesus, é crer nele como sendo o Senhor de toda a vida. E Jesus Cristo não é apenas o Cristo transformador, ele é o Cristo motivador. Ele é o Cristo que dá toda a segurança para aqueles que nele crê, para o seu povo, que todo o sofrimento que a gente enfrenta enquanto estivermos aqui, ele não será para sempre. O mundo sempre caminha numa situação desagradável porque as pessoas continuam a desdenhar, continuam a querer viver independentes de Deus, continuam ainda em grande número zombar da palavra de Deus, zombar da fé, zombar de Cristo. Olham a Jesus Cristo como apenas um personagem histórico muito importante, nada mais. Olha Jesus Cristo como quando ele é interpretado em alguns filmes, em alguns teatros, em algum evento cultural, choram, olha, assim foi. Mas não veem Jesus Cristo como Senhor, como Deus, como aquele que transforma. Não conseguem enxergar em Cristo Jesus que de fato ele é amor e ele ama intensamente e não desiste. Não conseguem vê-lo como o Senhor da história. Não conseguem enxergá-lo como sendo aquele que salva da vida, salva da morte eterna e transporta para a vida e vida eterna em Cristo Jesus, com Deus. Irmãos, Jesus Cristo, ele também é esse Cristo que motiva, que diz, olha, eu voltarei. E quando eu voltar, nessa volta triunfante, gloriosa, que será verdadeira, uma volta que todo olho verá, ele vai estabelecer definitivamente o seu reino para com aqueles que ele comprou com seu precioso sangue. E esses estarão seguros para todo sempre, livre de toda amargura, livre de todo pecado, livre de toda a indiferença, de toda a incerteza, de todas as desesperanças. Quem é Jesus Cristo, irmãos? Cristo é o Cristo motivador, Cristo é o Cristo transformador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Tá? E até me lembrou daquela canção, daquele cântico antigo, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo
vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Que nós, cristãos do século XXI, tenhamos a plena certeza que o nosso Cristo, o Senhor Jesus, o Senhor da vida, Ele é o Cristo transformador, Ele é o Cristo motivador. Que mantenhamos a nossa fé sempre viva, sempre ativa. Volto a repetir, se você pudesse entrevistar os cristãos lá do primeiro século e perguntar para eles o que faz com que vocês permaneçam nessa fé. Se essa fé traz a vocês sofrimentos, vocês são levados a tribunais, são levados a martírios, são levados à cova dos leões, jogados às feras, são um espetáculo para as pessoas. O que faz com que vocês continuem, permaneçam? Esses cristãos responderiam: Cristo vai voltar. Ele é a nossa esperança. E que tudo que este mundo, né, faz conosco ou tenta nos impedir de ver a beleza de Cristo, todas as circunstâncias adversas, tudo que nos atrapalha, mesmo que elas gritem nos nossos ouvidos, que a gente possa responder com fé. Cristo é a nossa esperança. Cristo vai voltar. Ele é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado por mais esta oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. E rogamos, ó Senhor, dá-nos sempre a visão de Cristo, o Cristo que transforma, o Cristo que motiva, o Cristo que nos deu, Senhor, um novo valor, uma nova identidade, uma nova liberdade, um novo propósito. Um Cristo que motiva a nós a saber que os sofrimentos presentes, eles são por breve tempo. Um Cristo que nos garante que logo estaremos diante da sua presença e todo sofrimento, todo vil pecado será dizimado, será aniquilado. E na glória não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Na glória haverá abundância de vida. Ó Senhor, e mesmo que as circunstâncias aqui temporais tentem nos impedir de permanecermos seguindo a Ti, confiando no Senhor, que nós possamos dizer com fé: Cristo Jesus voltará. Ele é a nossa esperança. Que nós possamos, ó Deus, ser alicerçados sempre na graça e no Teu amor. Continue conosco. Esta oração nós fazemos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical. Mais uma vez eu agradeço aos irmãos por ter essa oportunidade de ir ao lar dos irmãos, tá? E compartilhar a palavra do nosso grandioso Deus. E quero também convidá-lo para logo mais à noite, aonde nós vamos meditar sobre uma passagem lá no Velho Testamento. Temos um pouco da noção de um dos grandes profetas de Deus, o profeta Samuel. E nós vamos tratar de um tema, de um assunto bem relevante para os nossos dias, para os momentos que nós enfrentamos e para que nós possamos realmente ter cada vez mais a convicção de que o nosso Deus é aquele que até aqui tem nos ajudado e tem nos fortalecido. Então, espero os irmãos logo mais às 7 horas da noite e que vocês, nesse horário, 7 horas, estejam ali conosco, ouvindo, assistindo, né? E cultuando, louvando e glorificando o nome do nosso grandioso Deus. E, irmãos, vamos esperar as autoridades competentes dos nossos municípios,
Nós somos o presbitério de São Caetano e o presbitério de São Caetano ele contempla 3 municípios distintos. Temos igreja em São Caetano, em Santo André e São Bernardo. E cada município tem uma maneira de agir e ser administrado. Então, quando nos orientar na possível volta à presença de culto, como eu disse lá no início, vai ser ainda um pouco diferente. Nós vamos ter que nos adaptar em vários aspectos. Mas o que nós rogamos a Deus é que nós façamos tudo com prudência, com todo cuidado, né? Observando todas as recomendações que as autoridades vão passar a nós. Eu sei que é o desejo de todos, e eu espero mesmo que seja o seu desejo de estar aqui, presencialmente, né? Nos vendo novamente, podendo ter as nossas conversas, depois do culto, né? Mas eu sei que realmente os tempos são difíceis e eu espero que vocês estejam com esse propósito de querer voltar. Então, vamos continuar as orações. Em breve poderemos sim estar mais à vontade aqui, mas enquanto então vamos seguir aquilo que as autoridades vão passar a nós. Em breve, certamente, eles vão orientar as igrejas como elas vão se comportar gradativamente. Nós somos uma igreja pequena, um espaço pequeno, e certamente as numerações dos membros, nem todos vão poder voltar ao mesmo tempo. Vai haver limite, vai haver distanciamento, vai haver a obrigatoriedade, no primeiro momento, de vir com máscara, vai haver a obrigatoriedade das igrejas ter um termômetro para poder medir a temperatura daqueles que vão ao templo. Então, há várias regras que nós vamos ter que nos adaptar, né? Então, vamos continuar a orar. Que Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Deus abençoe, irmãos. Amém.